A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 20 ao 23, que vai nos dizer assim: Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Mical, ela se incomodou com o que Davi estava fazendo para o Senhor. Existem muitas pessoas, irmãos, que elas não entendem o trabalhar de Deus na vida das outras e querem opinar. Existem muitas pessoas que não entendem a entrega, a renúncia, a busca de algumas pessoas e querem opinar. Foi isso que aconteceu aqui com Mical. Mical, ela quis se levantar contra a adoração de Davi. Ela, irmãos, começou a falar daquilo que não dizia respeito a ela. A sua adoração, meu irmão, aquilo que você faz para Deus, minha irmã, não diz respeito a ninguém. E não cabe a ninguém opinar. Não cabe a ninguém se levantar contra a irmã. Não estão gostando da maneira que eu estou regendo. Irmã, não estão gostando da maneira que eu estou pregando. Irmã, não estão gostando da maneira que eu estou pastoreando. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: continue fazendo o que você está fazendo para Deus e não para os homens. Mical não entendia de adoração. Tem pessoas que elas não entendem de adoração. Tem pessoas que não entendem de renúncia. Tem pessoas que não entendem de agradar a Deus. E por isso você não pode dar ouvidos a ela. Você não pode dar ouvidos a ele. A quem está tentando parar a você. Aqui nós observamos, irmãos, que Mical, ela foi com palavras ofensivas. Palavras que verdadeiramente machucam, porque só Davi sabia a gratidão que ele tinha pela arca voltar para Jerusalém. Só você e Deus sabe de onde Deus lhe tirou. Só você e Deus sabe o quanto você tem gratidão por Deus ter salvado os teus, por Deus ter te salvado, por Deus ter trazido cura para a tua história. Porque, irmãos, muitas pessoas conhecem a nossa vida superficialmente. Elas não sabem do nosso particular. Elas não sabem do profundo da nossa história e muitas vezes se acham no direito de opinar. Era isso que estava acontecendo aqui com Mical. Mical estava se achando no direito de opinar na vida de Davi. Mas só Davi, Deus sabia o que Deus tinha feito por ele. Quando Deus o enxergou, quando ninguém o enxergava. Quando Deus o escolheu, quando nem os da casa dele o escolheria. Então Davi tinha gratidão. E Davi queria dar o seu melhor. Muitas vezes você quer dar o seu melhor para Deus. Você quer fazer o melhor para o Senhor e muitas pessoas te julgam por isso. Muitas pessoas te criticam e até dizem, sabe o quê? Que você quer se aparecer. Fulana quer se amostrar. Ciclano quer se aparecer. Mas não é. Você quer dar o melhor. Porque você sabe o que Deus fez na sua vida. Porque você sabe quem Deus é na tua história. E é isso que você tem que guardar na tábua do seu coração. É isso que você tem que guardar na sua mente. Eu sei quem Deus é pra mim. Não importa o que Mical fale. Não importa o que pessoas que não têm direito de opinar na minha vida estão falando. Não deixe, meu irmão e minha irmã, palavras contrárias te parar. Não deixe olhares tortos, julgamentos, apontamentos, mentiras ao seu respeito parar você. Mas você precisa focar no que o Senhor é para a sua vida. No que Deus fez na sua história. Declare comigo: eu vou focar no que Deus fez na minha história e vou dar minha melhor adoração. Eu vou focar no que Deus fez na minha história e vou dar a minha melhor adoração.
Quando Davi ele chega para abençoar a sua casa, irmãos, Davi chega ali muito feliz. A Bíblia diz que ele foi recebido aqui, sabe com o quê? Com palavras ofensivas, com balde de água fria. Muitas vezes nós estamos felizes, empolgados, né? Querendo fazer a obra, querendo fazer a vontade de Deus, querendo agradar o coração do Deus que nos escolheu. E tem pessoas que vão vir com palavras que são terríveis para tentar nos matar, para tentar nos setar. Cuidado com palavras. Deus está dizendo para você hoje, peça para que eu te proteja de palavras malignas que vêm como flechas, irmãos? Tem palavras que vêm como flechas. Se a gente não tiver cuidado, elas nos matam espiritualmente. Elas acabam destruindo aquilo que Deus ele já determinou para a nossa história. E hoje Deus diz para você, não deixe nenhuma palavra contrária destruir o que eu tenho na sua vida. Não deixe quem não entende de adoração opinar na sua adoração. As palavras de Mical foram duras para parar Davi. Muitas vezes nós vamos ouvir palavras duras para tentar nos parar, mas o nosso foco precisa estar no Senhor. Você precisa saber a quem você está adorando. Você precisa saber a quem você está agradando. Quando você entende, eu agrado a Deus e não aos homens. Quando você entende, eu adoro a Deus, eu faço para Deus, você não tem que se importar com o que Mical está falando. Davi não parou por causa da crítica de Mical. E através dessa palavra, Deus alerta pessoas aqui. E ele diz para você, não pare por causa das críticas de Mical. Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com ele. E lhe disse, ou seja, ela verbalizou o que estava dentro dela. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Tem pessoas que vão verbalizar aquilo que está dentro delas. O ódio, o veneno, a ira, a mágoa, a inveja. Tem gente que vai começar a verbalizar. Tem gente que vai começar a falar, mas Deus já está te protegendo. Deus já está te blindando de palavras que serão ditas, que vinham como uma flecha para te matar. Que vinham como uma flecha para destruir a sua adoração. Mas você vai continuar firme como Davi. Declare comigo, nada nem ninguém vai destruir a minha adoração, porque o meu Deus está me blindando. Nada nem ninguém vai destruir a minha adoração, porque o meu Deus está me blindando. Olha o que Mical disse aqui, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ou seja, irmãos, ela compara Davi com um vadio qualquer. Ela não estava nem aí para a adoração de Davi. Ela não estava nem aí se Davi estava agradando a Deus. Ela está falando aqui dos status dele. Porque ele, como rei, estava ali se alegrando diante dos servos e das servas. E isso começou a incomodar a Mical. Tem muitas pessoas que não estão nem aí para sua adoração, mas elas querem os seus status, certo? Elas querem aquilo que Deus lhe entregou. Como elas não conseguem ter o que Deus lhe entregou, elas tentam matar você para quê? Para que o seu crescimento pare. Para que você pare de crescer diante de Deus. Porque se Davi, irmãos, ele para de adorar a Deus, ele comete o mesmo erro que Saul. E ele seria automaticamente destruído como Saul foi. Mas Davi entendia, o meu propósito é com Deus. E Mical está querendo roubar isso de mim, mas ela não vai conseguir. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, o inimigo está usando estratégias. Usando a boca de pessoas como Mical aqui, ela foi usada de maneira contrária para tentar parar Davi. Tem pessoas que vão tentar lhe parar com palavras. Mas Deus está dizendo, foque no que você está fazendo para mim, porque eu tenho me agradado de ti. Deus se agradava de Davi, isso bastava. Arabaia, candará, surabaia. Deus se agradar de você, minha irmã e meu irmão, é o suficiente. Ninguém tem nada a ver com sua adoração. Ninguém tem nada a ver com o que você está fazendo para Deus. Você tem que dar o seu melhor e pronto, sem se importar com o que as pessoas vão falar. Davi não parou. Davi não estagnou. Na verdade, Davi não esmoreceu. E a palavra de Deus para você hoje é: não pare, não estagne, não esmoreça. Mas foque no Deus que te chamou. Foque no Deus que tem uma obra na tua vida. Foque no Deus que vai fazer coisas extraordinárias na sua história. Enquanto você adora, Deus abre porta.
Enquanto você adora, Deus livra os teus. Enquanto você adora, Deus traz cura. Deus faz o impossível acontecer. Por isso, não pare de adorar. Não pare de colocar Deus como centro da sua vida. Mesmo que isso incomode a Mical. Mesmo que isso incomode a pessoas que não querem ver a sua adoração porque não querem ver o seu crescimento. Quem tenta te afastar de fazer a vontade de Deus é porque não quer ver o teu crescimento. E essa pessoa sabe que se você adorar, se você se entregar ao Senhor, Deus vai te dar mais crescimento. A intenção de Mical era parar Davi com as palavras dela, era ferir. Mas ela não conseguiu, porque Davi estava blindado. Porque Davi sabia qual era o foco dele. Você precisa saber qual é o seu foco. Você precisa focar no teu Deus e não nas comparações e não nas palavras contrárias, mas focar naquele que te chamou. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a casa de teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ou seja, Mical, Deus me escolheu, Deus me chamou, Ele me colocou no lugar do teu pai. Ele me levantou no lugar da casa de teu pai. Qual era o erro de Saul, irmãos? Qual era o erro do pai de Mical? Era que ele não adorava a Deus. Era que ele não colocava a Deus em primeiro lugar. Era que ele amava as honras mais do que a Deus. Ele amava mais os privilégios do que a Deus. Então Davi deixou bem claro: eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu não vou cometer o mesmo erro que o teu pai. Por isso teu pai perdeu o trono. Por isso teu pai perdeu tudo que tinha. Por quê? Porque colocou a própria vontade, o próprio desígnio, os próprios desejos em primeiro lugar, no lugar de Deus. Então eu não vou cometer isso. Mas eu vou me alegrar diante daquele que me chamou, dando toda a honra e toda a glória a ele, independente do que tu pensa. Mical, você não vai me parar. Foi isso que Davi deixou bem claro. Eu sei quem é Deus na minha vida. E é perante esse Deus que me tirou de trás das malhadas, que me escolheu quando eu não era nada, que eu me alegro. Davi deixou bem claro: eu não vou parar de me alegrar por causa das críticas de Mical. Por causa das tuas palavras contrárias, Mical. E hoje Deus diz pra você: nenhuma palavra contrária de Mical pode te parar, entende? Porque Mical não sabe o que é adoração. Mical não sabe de onde você veio. Mical não sabe as guerras que você já enfrentou, que você já passou quando você estava lá no anonimato. Tem gente, irmãos, que acha que conhece a nossa história, porque está vendo agora. Mas só Deus é que verdadeiramente conhece a nossa história no anonimato. Porque a história de Davi não foi forjada no trono. A história de Davi foi forjada lá de trás das malhadas, quando ninguém o conhecia. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você não é de ontem nem de hoje na presença do Senhor, não. Deus te conhece. Aí tem gente que, porque tá te conhecendo agora, acha que pode opinar na sua vida. Acha que pode falar o que quiser e pode parar a sua adoração. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: ai de ti que pare. Eu te chamei, eu tenho uma obra contigo. E você não pode dar ouvidos a pessoas que não têm intimidade comigo. Declare comigo: eu não vou dar ouvidos a Mical, mas eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu não vou dar ouvidos a Mical, mas eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Versículo 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Sabe o que é que Davi estava dizendo aqui? Eu vou fazer muito mais do que eu estou fazendo agora. Você está pensando o quê, Mical? Que você vai me parar? Isso que você está falando serviu de combustível para que eu faça mais. Que as palavras contrárias que você vai ouvir, ou que você tem ouvido, sirvam de combustível para você continuar. Porque se estão te apedrejando é porque você está dando fruto. Se estão incomodados com você é sinal de que está tendo, meu irmão e minha irmã, frutificação. O inferno não se levanta contra quem não tem fruto. O inferno não se levanta contra aqueles que não fazem a vontade de Deus. Se o inferno tem se levantado contra você, é sinal de que você está fazendo a vontade de Deus. E Davi deixou bem claro aqui para Mical: vou fazer além, vou fazer mais. Você está falando agora da minha adoração? Pois, você não sabe como eu vou adorar agora. Se eu já orava, vou orar mais. Se eu já buscava, vou buscar mais. Se eu já me humilhava, vou me humilhar mais.
Que as palavras contrárias não sirvam como algo que vai te parar, mas sirvam como combustível para você fazer mais para o Senhor. Declare comigo: as palavras contrárias vão servir de combustível para eu me entregar mais para Deus. As palavras contrárias vão servir de combustível para eu me entregar mais para Deus. Se alguém pensou que a vir com palavras contrárias ia te parar, tá muito enganado. Tá muito enganada, é aí que você vai crescer mais. É aí que você vai prosperar mais. É aí que Deus vai te abençoar mais. Por quê? Porque Deus hoje já está lhe alertando e nada vai te pegar de surpresa. Alguém queria que as palavras contrárias te pegassem de surpresa para você parar, para você desistir, para você retroceder. Mas hoje, através dessa palavra, Deus diz para você: não vai acontecer como Mical achou. Você vai permanecer. Você vai prevalecer. Porque o Senhor é contigo e você não vai desistir. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Versículo 23. Está aqui escrito. Tocou onde não devia e morreu na vergonha. Tocou onde não devia e foi paralisada, aramandacandarai, pelo próprio Deus, pois não gerou. Só Deus, irmãos, só Deus tem o poder de fazer uma mulher gerar ou não gerar. Você lembra que Deus cerrou a madre de Ana para que ela não gerasse durante um tempo? Eu acredito que Deus fez a mesma coisa com Mical. Ele cerrou a madre de Mical e Mical não gerou mais. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Ele fechou a porta porque Mical tocou onde não devia. Deus está dizendo hoje: estou fechando portas. Na história de gente que estava tocando onde não devia. Na história de pessoas que acharam que ia conseguir parar a tua adoração. Quem se levantou contra você, Deus hoje está paralisando. E Deus diz para você: continue, porque eu tenho me agradado de você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco, por nos mostrar que nós não podemos parar por causa das críticas, por causa dos apontamentos, por causa de pessoas que não entendem, Pai, de adoração. Mical não entendia de adoração e ela não poderia opinar naquilo que ela não entendia. Tem pessoas, Pai, que não podem opinar na nossa vida, mas elas teimam em tentar nos parar, em tentar vir com palavras contrárias, mas tu és o Deus que vê tudo e desfaz todo o mal. Tu és o Deus que vê tudo e anula ramandarasto candaraia, todas as obras das trevas e não permite nenhum mal prevalecer contra a vida dos teus filhos. Assim como, Pai, as palavras de Mical não pararam a Davi, mas Davi entendeu: eu vou fazer é mais. Que possa ser assim na nossa vida, que as palavras contrárias não venham nos parar, que os olhares tortos não venham nos parar, mas que possamos focar em fazer mais, que possamos focar, Pai, em te agradar mais, como Davi focou aqui, entregando, Pai, Mical nas tuas mãos, para que o Senhor faça segundo o que te apraz, na vida do perseguidor, na vida daqueles que têm falado, que têm tocado onde não deve. Pai, nós entregamos toda a Mical nas tuas mãos, e te peço, Senhor, não deixa nenhuma palavra contrária nos parar, mas que possamos estar hoje, meu Deus amado, conectados contigo, para entendermos que antes de suceder, o Senhor já está revelando. Antes de algumas pessoas vir com palavras contrárias, o Senhor já está mostrando e já está nos preparando para que a gente não venha parar, porque o Senhor tem se agradado de nós, Pai, como o Senhor se agradou de Davi, para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir,
constituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Senhor, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Que assim como as críticas de Mical serviram como combustível para Davi adorar mais, para Davi fazer mais para o Senhor, que cada crítica, que cada palavra contrária que vem para tentar te parar, sirva de combustível para você permanecer. Seja alguém que foca no Senhor como Davi focou. Não fique focando nas palavras contrárias. Deixe quem está se levantando contra você, quem está se levantando contra a sua adoração, nas mãos de Deus, porque certamente Deus fará justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não é tempo de parar, diz o Senhor, pois Deus é contigo. Que Deus te abençoe.